Eu vou falar um pouco do meu livro, tentando pegar essa relação da cultura. A cultura é um elemento fundamental no meu livro, embora o tema seja política. E foi curioso quando eu recebi o convite e vi que o tema seria essa relação, né, da influência cultural, né, nos rumos da política, embora a pergunta se trate de Brasil, mas eu vou puxar também, como o Alberto fez, para o tema da política. E foi engraçado quando eu recebi o convite, porque quando eu iniciei a pesquisa para o meu livro, a primeira medida que eu tomei foi procurar alguma pesquisa que demonstrasse que as duas afirmações que eu faço no subtítulo, né, que é o grande tema do meu livro, essa contradição, né, que ao mesmo tempo que não confiamos nos políticos, amamos o Estado, achamos que o Estado deve ser o grande agente provedor, o grande agente do desenvolvimento social, político e econômico. A primeira medida, como eu falei, foi procurar alguma pesquisa, algum dado empírico que me mostrasse que era uma intuição furada minha, e aí eu teria que tratar de outro tema, ou se verdadeiramente havia algum dado, né, empírico que mostrasse, que confirmasse isso. E a pesquisa que eu encontrei para fundamentar nessa afirmação de que nós amamos o Estado foi justamente a pesquisa feita pelo Alberto Carlos Almeida e publicada no livro A Cabeça do Brasileiro. Então, eu te agradeci várias vezes nas palestras que eu fiz para o país, fica meu agradecimento pessoal agora. Isso foi ótimo para o meu livro, mas para o país, né, os dados da pesquisa são uma tragédia, né, porque esse amor pelo Estado, né, essa ideia de que o Estado deve ser o grande agente, como eu falei, de desenvolvimento social, político e econômico, acaba criando várias armadilhas e acaba reforçando uma cultura de dependência, uma cultura de servidão voluntária que está na estrutura, no nosso DNA cultural. Isso eu tento mostrar no meu livro, que isso tem uma raiz cultural portuguesa, que foi trazida para cá, mas depois nós pegamos esse estatismo, né, esse patrimonialismo, que é um dos elementos que formam culturalmente esse nosso amor pelo Estado, e mostro no meu livro, eu tento mostrar pelo menos, que a culpa é nossa, não é dos portugueses, não é da Igreja Católica, como a gente se acostumou, né, a pensar e a defender. Por essa razão, para entender isso e para poder explicar isso para o leitor, o meu livro faz um passeio pela história política do Brasil, começa com a chegada dos portugueses em 1500, passa todo o Brasil colônia, depois a nossa monarquia, aí o período entre a chegada de Dom João VI e o golpe militar que derrubou a monarquia em 1889, depois todo o período republicano. O livro termina com a reeleição da atual presidente da República. O último capítulo do meu livro, né, depois de eu fazer toda essa narrativa histórica, é justamente o capítulo onde eu direciono a minha análise para esse aspecto cultural. E a grande mensagem que eu deixo depois de explicar, né, e o fio condutor do meu livro é o intervencionismo estatal. Eu fiz um recorte, obviamente, para tentar explicar uma parte desse problema, e esse recorte foi justamente recontar essa história, tendo como fio condutor esse intervencionismo, tentando mostrar como é que esse intervencionismo ele constrói uma cultura política intervencionista, e essa cultura política intervencionista ela cria uma mentalidade estatista que está resumida ali naquele amor pelo Estado. O que eu entendo por cultura, né, para definir primeiro esse grande tema, né? A gente está muito acostumado a tratar de cultura como sendo apenas manifestações artísticas, mas eu trato no meu livro, e vou tratar aqui na palestra, cultura como sendo tudo aquilo que o ser humano, numa vida em comunidade, ele constrói, ele cria, ele desenvolve, e aí está não só as manifestações artísticas, mas o idioma, os comportamentos, os hábitos, e como que o homem, então, ele cria, né, modifica e tal, por meio do intelecto, da sua habilidade, da sua intencionalidade. Então, isso seria, em resumo, a cultura, o que eu entendo por cultura. E, nesse aspecto cultural, todos esses elementos, né, que compõem a cultura, esses elementos, obviamente, orientam ou definem a forma como a política é construída, a forma como a política é desenvolvida, a forma como a política depois é praticada, né? E
Durante toda a apresentação do Alberto, né, o raio-x que ele fez da política, quanto mais a gente conhece, mais a gente se assusta, né? Porque o quadro é mesmo aterrador, né? O Schopenhauer dizia que conhecimento é sofrimento, no Brasil esse sofrimento é potencializado. Então, quando você vê toda aquela arquitetura política, tudo aquilo a forma como a política formal ela se exercita no Brasil, né? Do ponto de vista cultural, eu fico muito preocupado como é que a gente resolve esse nó, né? Porque além das perguntas que o Alberto apresentou, há várias outras que podem ser extraídas daquela apresentação. Como é que você resolve esse problema? Né? E tem um problema adicional, que é uma cultura dentro da prática política, que é baseado nas ideias. Então, você tem um problema ou de ausência de ideias, ou de ideias que orientam a política formal para o mesmo caminho. E no livro eu defendo a tese que a política formal, pelo menos em boa parte da nossa história, construiu um caminho, ou pavimentou um caminho para a servidão, e aqui eu estou usando, obviamente, o título da obra mais famosa do economista Friedrich von Hayek. E isso cria um problema porque, para a sociedade, quando todo o debate público, né, ele é orientado para um caminho só, né, e as divergências pontuais não são divergências substantivas, né, de ideias diferentes, de agendas diferentes, né, para a política no país, você tem todo um grupo, né, de formadores de opinião, de colunistas, que influenciam o debate social, né, e toda essa orientação também caminha para um lado. É sempre mais governo, mais governo, mais governo. Se vocês repararem, os grandes colunistas de economia, né, do jornal, na televisão, eles raramente falam de economia. E eu estou me referindo à economia como sendo trocas voluntárias dentro de uma economia de mercado. Geralmente o tema é governo. O governo fez isso, teve essa consequência. O governo não fez, teve essa consequência. Então os colunistas de economia falam muito de governo e menos de economia. E isso é uma característica não só do Brasil, mas de outros países, onde o governo tem muita interferência, intervém muito na economia, a economia se torna mais dependente desse mesmo governo. E aí é natural que as análises econômicas elas se pautem muito mais por decisões do governo que propriamente da economia. A exceção de revistas especializadas que tratam de empreendedorismo, né, que estão exclusivos, comportamentos de empresário, etc., as publicações de economia geralmente tratam muito de decisões de governo, aí você tem mais uma análise de política econômica do que propriamente de economia, né? E no Brasil a gente tem quer dizer, vocês todos que trabalham na iniciativa privada, nós que trabalhamos na iniciativa privada, a gente, né, é vítima desse sistema que foi criado e que ele continua sendo alimentado e que ele é endossado também pelos particulares. E isso é cultural. No meu livro eu tento mostrar que por meio do intervencionismo nós temos essa cultura política intervencionista. Então é muito comum em conversas, né, pessoais ou em conversas com políticos que toda solução passe por uma criação de alguma legislação ou por alguma decisão de governo. A gente não consegue deslocar o eixo de debate para qualquer tipo de decisão outra que não passe pela política formal. Claro, quando nós temos todo um sistema que já está construído para que o Estado seja esse grande ator, né, representado politicamente pelo governo, fica difícil você sair desse debate, a não ser que, como eu falei, você desloque o eixo da conversa para uma ideia ou para um exemplo que não envolva diretamente o Estado. Isso, obviamente, envolve vários desafios, mas esse desafio é primeiro cultural, porque se a gente não muda, né, a nossa expectativa com relação às atribuições do governo, a gente não consegue sequer formar uma elite política que substitua pelo menos uma parte dos que lá estão, e essa nova elite política já esteja fora dessa grande armadilha que eu mostro no meu livro, que é a armadilha do intervencionismo, né? Isso é muito cruel, porque como o estatismo é um dado cultural, né, a gente espera que o governo faça as coisas, e quando o governo não faz aquilo que promete, e foi o que foi citado pelo Alberto Carlos Almeida, ocorre uma frustração. Então, boa parte dos brasileiros hoje que se posicionam contra o atual governo, se posiciona por conta de expectativas que foram frustradas. Porque se o governo tivesse
continuado a gastar do jeito que estava, ainda houvesse dinheiro para ser gasto, houvesse ainda todos aqueles financiamentos, programas sociais, etc., se essa expectativa não tivesse sido frustrada, a percepção do brasileiro com relação, a avaliação do brasileiro com relação ao governo não estava do jeito que está. Então, foi uma frustração de expectativa que produziu uma reação contra o atual governo. Mas isso tudo pode mudar. Mas o que vai ficar é justamente a permanente expectativa de que o governo continue a fazer tudo o que promete. E se a gente espera, se a gente tem como senso comum que o governo seja esse grande agente, ele vai continuar sendo. Porque os políticos, eles não surgem, né, do nada, né? Não há geração espontânea de político. Os políticos saem da vida em sociedade e eles representam esse tipo de senso comum, esse tipo de cultura, esse tipo de expectativa que nós temos na vida em sociedade. E o que é mais cruel é que a gente tem por hábito desestimular aquelas pessoas que têm vocação política e têm boas virtudes. Porque a primeira reação que nós temos quando alguém próximo chega para a gente e fala: tenho vocação política, quero entrar na política formal, qual é a nossa primeira reação? Não faça isso. Ali só tem bandido, ali você vai ser engolido por aquele sistema, etc. Então, assim, a gente desestimula, a gente acaba matando na raiz uma vocação política imbuída de boas ideias e de bons valores. Não acho que a política seja redenção, seja grande solução, nada disso. Mas se a gente não melhora, os políticos que lá estão, que constroem esse tipo de política que hoje existe, a gente não consegue mudar nada. Eu vou voltar daqui a 30 anos, vou fazer as mesmas reclamações e o diagnóstico será o mesmo. Então, no fundo, o que eu defendo no livro e tenho defendido nas palestras é uma mudança de percepção que leve a uma reforma cultural. Porque se a gente não muda esse tipo de cultura e essa relação que nós temos com relação ao Estado, a gente não vai mudar a política. A gente vai continuar falando do PMDB, do PSDB, do PT, a gente vai continuar falando de partidos que têm como objetivo manter um certo estado de coisas. E esse certo estado de coisas funciona para as elites políticas que estão no poder, funciona para os grandes partidos, mas é sempre contra a sociedade. Então, hoje a gente tem uma preponderância, um protagonismo do governo, e o governo, ao mesmo tempo que se coloca como esse grande agente e conquista uma grande parte da sociedade com esse apelo, ao mesmo tempo o governo faz tudo o que pode fazer. Eu estou considerando o governo não só o poder executivo, mas todas as instituições de poder que formariam o governo, aí o poder executivo, judiciário e legislativo. Eles fazem de tudo o que podem para atrapalhar a iniciativa privada. Então eles servem o governo atua ao mesmo tempo como essa instituição política que se coloca, como esse grande agente para nós, sociedade, ao mesmo tempo que ele dificulta a iniciativa privada, impedindo a prosperidade. E esse freio para a prosperidade, ele aumenta o grau de dependência que nós temos com relação ao Estado. Então, no fundo, é um ciclo vicioso que não termina nunca. Mais intervenções, o país não cresce, a iniciativa privada dependente do governo, das decisões do governo, e essa cultura do intervencionismo ela acaba se solidificando e ela se legitima com o apoio popular. Eu faço uma grande crítica ao governo, mas a grande mensagem que eu trago no livro, que tem esse aspecto cultural, é a responsabilidade que nós temos com relação a isso. E boa parte dos empresários do Brasil se comportam como se fossem agentes do Estado. Eles não estão visando atender o consumidor. O consumidor, para alguns empresários, parece até ser um incômodo, parece que o empresário está fazendo algum tipo de favor. Dá um exemplo recente, daquilo que já se convencionou chamar no Brasil de black fraud. Então, você tem empresas brasileiras que aproveitam um tipo de promoção, nos Estados Unidos, em que há uma grande queda de preço, aí determinadas empresas usam esse apelo de marketing e tentam enganar o consumidor. E aí criaram aquela coisa que é tudo pela metade do dobro, que virou o grande mote da black fraud no Brasil. Então, é a iniciativa privada agindo de forma anticapitalista, agindo de forma antiempreendedora. Quando você compra um aparelho numa dessas lojas que vendem aparelhos eletrônicos, uma televisão, por exemplo, e a televisão dá um tipo de defeito, você retorna à loja
e diz, olha, esse aparelho está com defeito, qual seria a atitude de um empresário? O senhor quer o dinheiro de volta ou quer um novo aparelho? O que acontece no Brasil? Você vai trocar, eles te mandam eles te mandam para assistência técnica. Então, uma parte dos empresários brasileiros estão sempre transferindo a responsabilidade. Não assumem essa responsabilidade. E nós, dentro da sociedade, nós delegamos muito da nossa responsabilidade pessoal, individual, para o governo ou para outras instituições, incluindo instituições privadas, né, ONGs, etc. Porque é mais confortável transferir a responsabilidade. Nós não temos que assumir todo o incômodo, todos os riscos, todo o grau, né, de comprometimento, que é quando você assume uma responsabilidade pelo rumo da própria vida e, com isso, você age de forma positiva para mudar os rumos do país. Nós temos um problema de convivência social que é muito sério, né? A imagem que a gente tem de nós brasileiros é que somos um povo simpático, né? Gostamos de todo mundo e temos uma boa convivência social, mas a gente se recusa permanentemente de participar da vida em comunidade. Eu sempre pergunto nas palestras que eu vou, quantas pessoas que são donas de apartamento participam em reuniões de condomínio, gostam de participar de reunião de condomínio. Pouquíssimas pessoas levantam a mão. E se uma pessoa que tem um apartamento, pagou por aquilo, se recusa a participar de uma reunião que vai definir os rumos daquilo que pertence a ela, para mim custa-me crer que ela estará preocupada com o que acontece da porta para fora do condomínio, o que acontece na rua, no bairro, na cidade. Eu conheci, teve exemplos assim esdrúxulos de um homem que eu conheci que tinha comprado um apartamento na planta, tinha 15 anos que morava no lugar e não tinha participado de uma reunião de condomínio e se orgulhava disso, né? Então a gente está sempre delegando para os outros, para um terceiro, a responsabilidade que a gente tem. E a gente só consegue mudar a política formal se houver uma compreensão dentro da sociedade que há um problema, que existe um problema. O foco do meu livro é essa mentalidade estatista, mas a gente pode apontar outros. Se a gente quer que o debate político saia dessa espécie de monismo ideológico em que o Estado é sempre o grande protagonista, a gente precisa fazer uma reforma individual e depois social, influenciar positivamente aqueles que estão à nossa volta. Nós que temos esse tipo de informação e essa preocupação, nós precisamos ser, né, cada um de nós, a gente precisa ser um agente de reforma. Porque senão não adianta, a gente vai ficar reclamando e transferindo mais uma vez um problema que é nosso. Isso é difícil, isso é problemático, causa incômodo, não é? Inclusive alguns problemas, eventualmente, em almoços na família de domingo, mas isso precisa ser feito. Porque se isso não for feito, não vai adiantar nada. A política formal continuará a ser o que é, e a gente vai continuar depositando esperanças a cada nova eleição. A vida em sociedade ela não pode estar confinada à política. E como eu falei no início da palestra, se não existe uma política sem uma cultura anterior que a oriente ou a defina, quanto maior uma cultura de participação e preocupação política, mais qualitativa será essa política a ser exercida. E o grande desafio que eu acho que a gente tem agora, especialmente nesse período de transição que nós estamos vivendo hoje, e essa crise que está acontecendo, que é muito séria do ponto de vista político e econômico, ela, ao mesmo tempo, abre uma grande oportunidade para iniciarmos esse tipo de reforma cultural. Porque as pessoas estão interessadas em conteúdo, estão interessadas em novas ideias. A forma como você apresenta também é importante. Públicos diferentes exigem uma linguagem diferente. E como o Facebook se transformou no grande portal da família brasileira, estão lá todas as idades, classes sociais diferentes, a gente tem que aproveitar essa rede social e essa insatisfação para colocar ideias diferentes dessas que foram vitoriosas do ponto de vista político e agendas programáticas diversas, para influenciar positivamente o debate.
A grande oportunidade de mudança está na nossa porta, ela está acontecendo neste momento. Se isso vai resultar numa coisa positiva ou negativa, vai depender do que nós fizermos exatamente neste momento. Se nós deixarmos, se nós mantivermos essa parte da nossa cultura de achar que isso não é com a gente, que a gente não tem responsabilidade nesse processo de mudança, não vai adiantar absolutamente nada. Se a gente utilizar esse momento de crise como uma oportunidade, que é isso que o empreendedor faz, nos momentos de crise, oferecer soluções, né, que sejam benéficas para aquele mercado, para aquela empresa, do ponto de vista intelectual e cultural, nós temos a obrigação, a responsabilidade, o sentido de dever de usar esse período de crise para nós construirmos efetivamente um caminho para as liberdades, para que no futuro esses problemas que estão sendo apresentados hoje, eles tenham pelo menos um contraponto no plano da política formal e nos debates dentro da sociedade. E como eu mostro no meu livro, dos elementos para a gente começar esse processo é parar de acreditar no governo e de amar o Estado. Muitíssimo obrigado. Bruno, muito obrigado pela tua apresentação. Eu acho que a gente percebe que um dos pontos que se destaca, e isso eu já ouvi demais de uma pessoa que teve experiência no exterior, que tu também estudasse no exterior, é que as nossas relações interpessoais, elas são usualmente pautadas por uma presunção de má-fé. A gente parece que está sempre esperando que a regra não vai ser cumprida por aquela pessoa. E isso acaba sendo transferido para as nossas leis, e isso acaba criando um calabouço gigantesco de leis. E eu acho que também, acho que a mudança de cultura que tu referes passa por aí também, por nós deixarmos de presumir que sempre vamos nos relacionar com e que as regras não vão ser cumpridas. E, dito isso, passo para a apresentação do Dr. Jorge Gerdau Johan Peter, é presidente do Conselho Consultivo da Gerdau, com forte atuação na busca pela qualidade da gestão nos setores públicos e privados, é fundador do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade e do Movimento Brasil Competitivo. É membro das Academias Internacional e Brasileira da Qualidade e integra o Conselho da Fundação Nacional da Qualidade. Nas áreas de educação e cultura, preside os conselhos de governança do movimento Todos pela Educação e da Fundação Iberê Camargo. É vice-presidente do Conselho da Fundação Bienal do Mercosul e integrante do Conselho da Parceiros Voluntários. Atua também como membro do Conselho do Instituto Aço Brasil, do Conselho Superior Estratégico da Fiesp e do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do Governo Federal. Passo a palavra ao Dr. Jorge Gerdau Johan Peter. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite, Ricardo. Eu reputo extremamente importante esse esforço de debate sobre os temas brasileiros, porque sem a mobilização da sociedade civil, acho que nós não vamos vencer os desafios do país. Eu vou falar aqui de baixo, que eu posso olhar as transparências melhor, fico mais próximo do público. Quais são os desafios hoje, dos quais se enquadra, mas são também desafios mundiais? Eu gostaria de colocar isso um pouco, porque a crise brasileira, que tem uma intensidade e uma preocupação maior, não deixa de ter características semelhantes que nós temos em outros países. E aí tem algumas obras interessantes que recomendo a leitura, vamos dizer, do Capitalismo Consciente, que traz, de uma forma extremamente forte, o conceito da palavra propósito. Talvez esse é o maior conflito que nós temos hoje no Brasil, que nós não temos uma clara definição de propósito. E isso se agrava muito no nível do governo federal, de não ter clareza do propósito. Isso vincula-se a um conceito que eu vou falar depois um pouco mais, de que, em termos de gestão, a palavra-chave que eu aprendi isso, de que gestão é uma peça-chave para buscar eficiência, mas o processo de gestão mais importante chama-se governança, porque governança é que dá o rumo.
É que numa empresa, se você não tiver clareza do core business, tá certo? Você não vence. E, em termos governamentais, esse tema de governança é 10 vezes mais importante ainda, principalmente em nível federal, né? Vamos dizer, municipal, governança é importante, mas não tanto. Estadual já cresce, mas em governo federal, ele tem principalmente duas governanças. Uma de fazer as operações executivas funcionarem, mas a segunda governança, que é dar os rumos aonde nós queremos chegar, não existe. Consequentemente, as discussões, inclusive os debates aqui apresentados, passam todos pela absoluta indefinição. O Peter Senge, é interessante essa obra, né? Ele trata principalmente o tema da sustentabilidade, conjugando a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Ele fala hoje também já sobre a sustentabilidade cultural e política, que são partes integrantes no processo de raciocínio. Mas tem uma parte interessante que o Peter Senge fala, e ele menciona os maias, que diziam: eu não quero mais discutir ideias, eu quero discutir soluções. Tá certo? Essa visão pragmática de discussão de soluções, né, realmente é extremamente importante, porque o pragmatismo de soluções, né, nos leva normalmente a achar o modo de como fazer as coisas andarem corretamente. Dentro para os pensadores liberais, eu dizia assim: faz um debate da melhor solução, ela sempre vai ser, no fim, uma solução de mercado. Tá certo? Isso é extremamente interessante, né, como é importante. Tem aí uma obra recente de John Bickerstaff, né? E tem uma frase que eu extraí. O interessante aí é o conceito da quarta revolução. Isso é interessante para observar que a grande confusão que nós mencionamos e debatemos, ela aparece aí também. E aí ele põe essa análise em nível mundial. O Estado se tornou inchado, opressivo, uma gigantesca bagunça hipertrofiado pela ambição e empurrado para um lado e para o outro por objetivos contraditórios. Para piorar, o Estado, aos poucos, também se perverte em inimigo da liberdade. Isso é muito interessante, porque eu coloco isso, que os nossos problemas do país, né, eles não são só nossos, estão hoje no mundo, né? E o desafio, né, é de encontrar soluções para o processo. E aí eu novamente entendo que esse debate de definição dos propósitos é uma peça-chave. Aqui no Rio Grande do Sul, nosso professor Ferraz escreveu agora recentemente uma obra interessante, em que ele menciona que apenas 20 democracias são estáveis, e tem umas 120 democracias do mundo instáveis. E por que é isso? Pela não debate de consensos sobre temas. Isso é extremamente interessante, porque a existência de consenso, etc., no Brasil, ela é baixíssima, né, e, consequentemente, nos leva a esse quadro de confusão. Aí tem outra obra interessante, e essa ainda se relaciona um pouco da comparação das políticas democráticas do mundo ocidental com os países asiáticos. Essa obra é de Nicholas Berggruen, é um grande empresário da Califórnia, e ele entra no tema, vamos dizer, diz assim: nós, indiscutível, é a região do maior PIB por metro quadrado, talvez as maiores criações de inteligência e inovação, e ele diz: o governo é fracassado, tá certo? O governo está falido lá. E aí ele diz: será que com esse governo falido nós vamos conseguir fazer essas educações para competir no mundo? E aí ele põe uma observação muito interessante, fazendo a pergunta: vamos nós ter condições de competir no mundo democrático, que estabelece, principalmente na Califórnia, todo o sistema plebiscitário, tá certo, né? E debate e cria as confusões, contra a meritocracia asiática, tá
certo? É uma pergunta terrível, tá certo? Porque nesse mundo da competição e da globalização, né, nós indiscutivelmente temos um cenário a ser analisado. Consequentemente, eu diria que a competitividade mundial exige competência de gestão pública, principalmente de governança. O governo não cabe no seu orçamento, é tipicamente o que está acontecendo hoje no Brasil, com muita clareza. É uma maravilha que esse debate hoje apareceu em público já, né? Porque, vamos dizer, teoricamente,